Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao canal Pita Educacional. Aqui é lugar de gente sabida que vem discutir educação, trocar figurinhas, trazer ideias, para que a gente leve cada vez mais qualidade para as nossas salas de aula. Se é a primeira vez que está vindo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acione o sininho. Igual a essa live com a Jurema, tem um monte de lives gravadas com um monte de gente sabida igual ela. Então você pode assistir, pode compartilhar nas suas reuniões pedagógicas, nos seus ATPCs. Se você já vem aqui sempre, que bom que você voltou. Ah, não dá para assistir a live? Não tem problema. Enquanto você estiver lá correndo, fazendo comida, dirigindo, corre no Spotify, no PitaCast e ouça todas as nossas lives. Hoje a gente vai conversar sobre recomposição das aprendizagens. Um assunto que começou pós-pandemia, uma palavra que a gente começou a usar, mas que continua a gente falando sobre esse assunto. E a gente vai entender um pouquinho dessa conversa com a experiência que a Jurema tem nas escolas, com o trabalho que ela faz de recuperações paralelas, de trabalho de aprendizagens, dos reforços escolares. Tá bom? Jurema, seja muito bem-vinda. Estou muito, muito feliz que você aceitou o convite. E eu estou muito, muito feliz que você me convidou. Você é uma querida que eu tive o prazer enorme de conhecer num congresso, no Educa Week, e ouvir você, nunca mais me esqueci de olhar para as nuvens e conversar com as nuvens. Foi a sua fala, uma das suas falas no congresso. Então, eu estou muito, muito feliz de estar com você. Obrigada. Eu vou apresentar a Jurema formalmente. Nosso tema, você já sabe. Tem alguma ideia, tem alguma pergunta, põe aqui que a gente põe para frente. Vamos lá. A Jurema é pedagoga com especialização em gestão escolar pela PUC São Paulo. Ela passou 25 anos no Colégio Visconde de Porto Seguro, onde fez uma linda carreira de secretária, professora, orientadora educacional, até chegar à diretora-geral do Campus Panambi. Ela é consultora para as fundações Itaú Cultural, Ângela Luiz Papais e Prefeitura de São Paulo. Orientadora educacional da equipe do Dr. Arthur Guerra, já foi gestora de outras escolas recomendadas aqui de São Paulo e atualmente ela é founder e CFO da Aprende Bem Mais e vice-presidente da área de conteúdos do Educa Week desde 2022. Então vamos lá. Quando falamos de recomposição de aprendizagens, estamos falando de ir além de recuperar conteúdos. Significa pensar em caminhos para tornar o aprender realmente significativo, respeitando o ritmo de cada estudante, valorizando suas potencialidades e construindo novas oportunidades de ensino. Afinal, como transformar lacunas em possibilidades? Como é que fazer da recomposição um processo que inspire inovação, engajamento e sentido na educação? É isso que a gente vai refletir juntas hoje nesta live. Então, Ju, para começar, como é que você vê esse conceito de recomposição de aprendizagens no seu dia a dia, no trabalho com os estudantes que procuram o seu projeto? Eu acho que essa recomposição já vem muito antes da pandemia, né? Com a pandemia, aí, com algumas nuances, isso se tornou mais evidente. Antes da pandemia, tudo fluía normalmente, né? A questão acadêmica, a questão psicológica, emocional dos alunos, e com a pandemia, nós começamos a perceber aí um agravante, não só nas questões pedagógicas, como também nas questões psicológicas. E aí tudo ficou mais complicado. Eu estou fora de escola desde a pandemia, então eu não tenho vivido o dia a dia da escola, mas eu tenho vivido o dia a dia fora da escola, enquanto mediadora que tenho sido de professores e alunos em recuperação.
Normalmente a gente fala reforço escolar. Reforço escolar é aquele feito no dia a dia. Recuperação é resgatar aquela defasagem, aquela lacuna que ficou, né? Então, o nosso trabalho há 2 anos tem sido esse. E o que a gente percebe é que as escolas ainda não estão dando conta. Eu, enquanto estava em escola, era muito comum ter plantão de dúvidas. Então, o aluno tinha dificuldades em alguma disciplina, ele ia no período inverso, aqui ele estudava para a escola, e lá ele encontrava um professor para esclarecer a dúvida dele. Era muito pequeno o número de alunos que procurava por esse reforço escolar. Eles não tinham muito interesse, e assim iam tocando. Hoje eu vejo que as escolas, além de plantão de dúvidas, inseriram o reforço escolar para os alunos, né? E os alunos são convocados a participar, eles são convidados a participar e meio que assim, intimados. Os alunos não devem declinar do convite para participar disso. Na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que a escola precisa de muito mais tempo, de muito mais ações, porque numa turma de reforço escolar, onde tem lá, vamos supor, 20 alunos e um professor, o professor não tem como explicar para cada aluno individualmente o conteúdo que ele não absorveu, a dificuldade que ele ainda tem, é meio que uma dúvida de todos, né? Como se fosse uma aula onde ele vai retomar algum conteúdo. E eu vejo no nosso trabalho, enquanto recuperação, a importância desse trabalho, porque ele vai tratar de forma individualizada a dificuldade daquele aluno, que nem sempre é a dificuldade do outro, né? No colégio, nas salas lá onde eles estão fazendo o reforço escolar, onde eles estão fazendo a recomposição das aprendizagens, é um professor, às vezes um auxiliar, para acompanhá-los. Então, penso eu que essa recomposição ainda vai muito longe. Olha que detalhe interessante. Eu percebo que este ano, o ano passado e este ano, a maior parte dos alunos que nos procura são alunos de 8º e 9º ano. Eu não tenho aluno de 6º ano, de 7º, de 1º ano de ensino médio. A maioria dos meus alunos são de 8º e 9º ano. São alunos que, na pandemia, estavam no 4º, 5º ano. Sim. Né? Então, isso é reflexo, né? É um reflexo. E outra coisa muito interessante que a gente percebe também, Tati, é que por que fica difícil a recomposição nos moldes como vem sendo feito, né? Os alunos hoje têm muitas questões, têm muitos laudos, né? Déficit de atenção, hiperatividade. 90% dos meus alunos têm déficit de atenção. As disciplinas que eles têm dificuldade e que são as que eu mais atendo é interpretação de texto, que aí vai para todas as disciplinas, né? Português, história, geografia, e principalmente a matemática. E ontem eu estava vendo uma estatística dizendo que 5% dos alunos de ensino médio é que dominam a matemática. Então, fico com essa interrogação de que forma eficiente deve ser feita essa recomposição das aprendizagens para que realmente seja efetiva, né? Eu acho, Ju, que você traz duas questões interessantes. Uma é a gente pensar, a gente tem esse hábito de dizer, né, após a pandemia, a gente tem mais problemas, tal. Mas, na verdade, você traz uma informação interessante, e é real que a gente botou luz, a pandemia bota luz sobre questões que já existiam, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada, sobre as defasagens que a gente tinha das aprendizagens. Outro ponto importante que você traz, e acho que aqui a gente pode falar um pouquinho, até sobre como é que os professores e as escolas te contam sobre isso, que é
qual é a diferença entre aprender e memorizar informações? Porque quando eu tenho um modelo dessa aula de reforço que você disse, vai repetir a mesma coisa que ele já fez lá, eu estou querendo que ele copie o modelo. Será que a gente está ajudando realmente, entendendo que na recomposição de aprender é todo um processo de mudar a estratégia, de olhar essa personalização que você disse, as características do aprender de cada indivíduo, né? Eu acho que isso deve pesar hoje, né? Para a gente rever isso. E aí, Ju, o que professores e escolas te falam sobre esse assunto, né? Se te falam quando encaminham as estudantes ou as famílias sobre as dificuldades que os estudantes têm nas aprendizagens. Que maiores dificuldades são essas que você percebe neles? Que vai Olha, além desse conteúdo, né? eu devo compartilhar algo muito triste com você, com quem nos assiste. Mas os professores que trabalham comigo são professores que já trabalharam comigo no Colégio Porto Seguro, são professores extremamente competentes, experientes e idôneos. Então, são professores que, quando eu mando para a casa de um aluno, eu assino embaixo 100% da responsabilidade desta aula, desse professor com esse aluno, e eu assumo, porque eu sei o profissional que eu estou mandando. E o que esses professores que dão aulas particulares, né, na minha equipe, falam? E isso é muito triste. Muitos professores estão deixando as escolas. Isso é verdade. Vimos hoje mais um caso. Estão deixando as escolas porque não querem mais viver esses estresses. Os professores estão doentes, né, Tati? Nós vimos agora no Congresso, num dos painéis, um painelista contando que 97% dos afastamentos dos professores é por conta da saúde mental. Então, os professores, com a pandemia, também adoeceram. Tiveram que se adaptar a novos formatos de aula, tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a lidar com a tecnologia. Nós sabemos que, para uma geração jovem, lidar com a tecnologia é muito simples. Mas, para uma geração um pouco mais madura, que é o meu caso, não é tão simples dominar a tecnologia. Enfim, tiveram que passar por esses desafios, por esses aprendizados e voltaram para a escola também doentes, né? E aí chegam na escola, eles encontram alunos doentes, famílias doentes. A escola tem que dar conta da defasagem que ficou de 2 anos, os professores têm que dar conta dessa defasagem, dessas rupturas, vamos dizer assim, eles têm que dar conta do currículo daquele ano, eles têm que dar conta das reuniões, dos planejamentos, das provas, das reuniões. Então, é uma sobrecarga, e eles precisam correr, né? Isso a gente vê muito. O professor tem que correr muito com o conteúdo do ano, que ele não tem como ficar voltando para resgatar o aluno que ficou perdido no meio do caminho. Então, esse aluno precisa, sim, de um suporte, assim como ele também não pode deixar aqueles alunos que avançaram parados para voltar a resgatar o que está lá atrás, né? Exato. Então, por isso que a escola precisa realmente ter um papel, uma função aí diferenciada, que ainda não tem. E aí foi por isso que eu resolvi entrar de cabeça nesse trabalho, para prestar auxílio não só para os alunos, como para as escolas também. Então, olha, se a escola não está dando conta, por inúmeros motivos, eu estou aqui, eu posso ajudar, né? Esse não é o ideal, mas é o necessário diante do que a gente vive, né? Então, os professores falam muito disso, de que não querem mais voltar para a escola, porque as cobranças, né, das famílias aumentaram muito, então as famílias delegam toda a responsabilidade para a escola. Então, os professores não querem mais esta vida para eles. Depois da pandemia,
todos começaram, acho que nós todos começamos a repensar a nossa qualidade de vida, o que nós queremos para a nossa vida, de que forma nós queremos, né? Então, essa é uma questão que me preocupa muito. Quais são os professores que vão permanecer na escola? Quais são os professores? Que professor que vai chegar para a escola, para os alunos que virão, né? Então, a minha experiência mostra, assim, me preocupa muito. Eu penso que... Pode falar. Não, eu ia falar, eu acho legal que você está colocando que, pensando em recomposição de aprendizagem, é pensar também na recomposição da aprendizagem do próprio professor, que também passou por tudo isso. Isso é muito interessante, isso que você colocou, bem legal. Exatamente. Eu acho, sabe, Tati, que a escola, eu tenho, com essa minha função de vice-presidente do Congresso, eu tenho conhecido algumas universidades que só trabalham com projetos. Extremamente interessante, é assim, é muito motivante. Uma delas é a Intel, Faculdade de Tecnologia, onde não existe prova, existe projetos. Então, cada mês o aluno tem que entregar projeto. Tem essa Link também, né, que é uma faculdade que forma empreendedores, também só trabalha com projetos. Então, são universidades que estão saindo do tradicional, daquela aula teórica e prática muito pouco, né? E eu penso que nós vamos, a curto prazo, nós vamos chegar nesse modelo na educação básica, onde o aluno tem que trabalhar com aquilo que faça sentido para ele. Ele tem que aprender aquilo que vai fazer sentido para ele, né? Há 20 anos atrás, eu me lembro que, como diretora do Porto Seguro, eu li aquele livro do Dr. Augusto Cury, Professores Brilhantes, Alunos Brilhantes, Professores Fascinantes, e lá ele ensinava a mudar o formato de sala de aula. E nós começamos a trabalhar dessa forma. As salas passaram a ser em semicírculo, ou em círculo todo, onde os alunos, um olhava para o outro, todos se olhavam, e não esse modelo que existe há mais de 60 anos, das carteiras perfiladas, um olhando na cabecinha do outro, o professor lá na frente falando. Penso eu que esse modelo já vem mudando, né, com aulas mais ativas, né? Com aulas mais ativas. Eu tive, por exemplo, um professor agora de biologia, que o aluno estava indo muito mal em biologia na escola. Ele começou a dar recuperação para o aluno ali na aula meio tradicional, né? Vendo o que o aluno, as dificuldades, trabalhando lado a lado. Aí ele levou para a casa do aluno uma lousa digital. Ele colocou lá o avental do professor de biologia e ele passou a dar aulas práticas. Esse menino que não gostava de estudar matéria nenhuma, disciplina nenhuma, ele tomou um gosto pelo estudo. Legal. Da família me dando esse retorno, né? Por causa da aula prática, que fez muito sentido para ele, né? Então, é isso que nós temos trabalhado muito, dentro do possível, trabalhar de forma que faça sentido para o aluno aquilo que ele está aprendendo, que ele não memorize, porque ele vai memorizar, daqui a pouco ele vai esquecer, né? Exato. Então, acho que esse é o grande olhar, né, dessa recomposição. Não é só buscar a lacuna do conteúdo, né, mas é buscar esse caminho real. Ô, Ju, conta um pouco para a gente como é que surgiu a ideia do seu projeto, do trabalho, né, do Aprende Bem Mais, e como é que ele é desenvolvido? Como é que as pessoas têm acesso? Mas como é que foi a história? O que te despertou? Falar, quer saber? Quero montar esse projeto aqui para trabalhar dessa forma. Olha, eu passei a minha vida dentro de escola, fiz uma carreira aí, fui secretária, professora, mas grande parte da minha vida foi como diretora de escola, né? Acompanhando muito de perto. E quando foi pós-pandemia, que eu então saí de uma escola onde eu estava, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria empreender, eu sou muito trabalhadora, eu sou muito disciplinada, muito criativa, e eu sempre pensava, eu gostaria de trabalhar para mim,
que eu poderia fazer para mim na área da educação? Montar uma escola bem estruturada, de um porte importante, que já começasse um trabalho legal, eu teria que ter aí recursos financeiros para montar um belo de um projeto. E eu quero empreender na área da educação, até que no início do ano passado, meu filho, que é da área de marketing, e eu resolvemos, então, começar com essa consultoria educacional. A princípio, a gente não sabia exatamente o que a gente queria, mas eu sabia que eu queria auxiliar alunos, de alguma forma. E aí veio essa primeira ideia de reforço escolar. Por quê? Porque nós começamos a pesquisar e vimos que a procura é muito grande. Porém, existem professores que cobram de R$ 50 a R$ 500 uma hora aula, dependendo do segmento, né? Não desmerecendo o professor de 50 de forma alguma, mas, penso eu, um professor realmente que tem um histórico importante na sua trajetória, que é um profissional respeitado, idôneo, realmente esse professor, a aula desse professor, não é que ela vai ter preço, ela vai ter valor, né? Veja só, muitos dos meus professores acompanham o dia que esse aluno está mais triste, eles param a aula, eles vão conversar. Eu tive uma aluna, Tati, ano passado, ela estava no 3º ano do ensino médio, de uma família bem abastada, ela passou por alguns colégios importantes de São Paulo e no 3º ano ela chegou no Colégio Objetivo. No primeiro bimestre, a maior média dela, nas 11 disciplinas que ela tinha, foi 1,5. E esse pai ficou muito desesperado e procurou por mim. Ela fez aulas de todas as disciplinas. Fez aulas de junho a final de outubro de todas as disciplinas. O pai estava muito desanimado, preocupado, porque ela engordou muito, ela estava depressiva, ansiosa, com autoestima baixíssima. Começou a fazer as aulas, depois de 3 meses, o pai me mandou uma mensagem lindíssima que eu compartilhei com os professores. Ela emagreceu, ela estava mais tranquila, a autoestima dela estava muito boa, ela começou a namorar. Por quê? Porque ela começou a resgatar a segurança dela, ela começou a dominar os conteúdos, a tirar notas melhores, e aí ela começou a se sentir mais feliz, mais segura, e os resultados positivos começaram a surgir, né? Então, isso é o que a gente tem visto. Tem inúmeros casos para contar, mas o que a gente percebe é assim, esse trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho muito bacana, é um trabalho que tem dado frutos, tem nos deixado muito realizados, principalmente quando esses retornos chegam, né? E o que a gente percebe? Tem aquele aluno que chega para uma dificuldade pontual, então ele precisa de um reforço naquela dificuldade pontual, ele faz ali umas 2, 3 aulas e ele segue. Já tem aquele aluno que precisa de uma recuperação prolongada, porque a defasagem vem, as lacunas vêm desde 2020. E alguns alunos não buscaram ajuda ou não tiveram a ajuda necessária nas escolas onde estão, isso foi se avolumando, foi se tornando uma bola de neve que chega num ponto, aí começa ansiedade, depressão, baixa estima, né? Então, nosso trabalho surgiu dessa forma. Depois nós fomos ampliando para consultoria em gestão e marketing escolar, tutoria, que é um trabalho super legal que nós fazemos, de ensinar o aluno a estudar, dar a ele técnicas de relaxamento antes de prova, técnicas para aproveitar melhor as aulas, técnicas para estudar alguma disciplina que ele tenha mais dificuldade. Então, nós fomos ampliando esse nosso trabalho.
A autorregulação é tão importante, né? E, Gil, você traz uma fala dessa menina que é sensacional a história e que endossa tudo que você já tinha colocado antes, né? É um olhar, um aprender humano, né, Ju? É uma pessoa que está ali, que tem necessidades. A gente já sabe que aprender vem carregado de emoção, vem carregado de... Eu brinco que vem cheiro, gosto, histórias, momentos, e a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, quando a gente tem um professor que olha para essa pessoa, aí tudo fica diferente, né? A pessoa é vista. Você falou um pouco antes da formação dos professores, né? O professor precisa realmente, mais do que nunca, ser apaixonado pelo que ele faz, né? Hoje, uma professora de matemática foi dar aula para um aluno que a mãe dizia: ele tem déficit de atenção, hiperatividade, muitas dificuldades, provavelmente vai repetir o ano, mas mantém as aulas de matemática. Por quê? Porque ele não gostava de estudar, não gostava de prestar atenção à aula, não gostava de fazer lição, não gostava de ir para a escola. E ele começou a ter aula de matemática com uma professora da minha equipe, que foi diretora do Porto Seguro, e é uma excelente professora de matemática. E hoje ele não quer parar de fazer as aulas, porque ele aprendeu a gostar de estudar. Só que está muito em cima, não dá tempo de reverter o jogo. Agora, veja só a importância do professor gostar do que ele faz. Essa professora, de manhã, estava no velório da sogra. Como este aluno tem prova esta semana, ela não quis de forma alguma cancelar a aula, primeiro, por causa do comprometimento com ele e porque ela não quer que ele perca esse gosto que ele adquiriu pelo estudo, né? E, de repente, vai fazer uma prova e vai se sentir inseguro porque não fez a aula. Então, mais do que qualquer coisa, o professor precisa estar muito envolvido, muito comprometido com a formação desses alunos. Ju, e as famílias, hein? A gente tem aí uma questão delicada ao falar das famílias, né? Em relação à escola hoje. A gente tem uma questão que você mesmo trouxe, que é, infelizmente, os professores se sentem sobrecarregados, né? Por uma pressão e uma violência física. Tivemos hoje, para marcar o dia aqui na live, né? A live não tem tempo, né? Mas aqui em especial, 21/10/2025, temos mais um caso em Brasília de um professor agredido por um pai. Então, nós temos uma violência física, uma violência psicológica dessa pressão de eu pago, eu quero a nota, eu quero isso. Como é que a gente pode ajudar dentro desse trabalho de reforço, até mesmo com os seus exemplos, como você está trazendo aqui para a gente? Como é que a gente mostra para um pai, para a mãe, para a família, né? Para quem cuida dessa criança e desse jovem, que aprender não é só tirar nota boa na prova, né? Então, assim, por exemplo, você disse desse menino, não dá tempo dessa nota, mas olha quanto ele já ganhou, olha quanto ele evoluiu, olha quanto ele cresceu, né? Como é que a gente mostra isso para as famílias? Como é que vocês mostram isso para as famílias no trabalho que vocês desenvolvem? Isso que você falou é muito legal. Você veja, a mãe já sabe, e o menino também, que ele não vai ser aprovado. Poderia, não vou mais fazer aula, a mãe não vou mais gastar meu dinheiro com isso, e não. É tão interessante, Tati, que quando as famílias chegam, elas chegam nervosas, pedindo socorro, mas com uma certa hostilidade. Eu vou pagar, uma certa hostilidade, mas assim, nervosos, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo ajudar, brigo eu, meu filho, brigo eu, meu marido, tudo por causa do meu filho, vira uma guerra dentro de casa, ele não gosta de estudar, enfim. O tempo vai passando, eles vão se tornando cúmplices, eles vão se tornando, até a forma como eles falam conosco muda. Eles passam a falar conosco de forma dócil, eles passam a ver você como alguém que está no time deles, que está ajudando ao filho e, consequentemente, a família, né? Então,
isso é muito interessante. As famílias chegam assim, arredias, mas querendo desesperadamente ajuda, e com o tempo essas famílias passam a te acolher, o professor acolher, como assim você tem sido a salvação aqui da minha casa, né? Então, esse trabalho nosso nos dá dia a dia retornos muito bacanas de reconhecimento, de mudança de comportamento. E aí a família, percebendo que o aluno passa a gostar de estudar, passa a tirar notas melhores, essa família percebe que a forma de estudar, a forma de trabalhar, porque é o que eu disse, nossos professores não dão só aula da disciplina, eles ensinam como lidar com a situação problema, como lidar na hora das dificuldades, na hora que dá o branco, eles vão dando técnicas, estratégias para esse aluno se locomover com mais tranquilidade nesse percurso escolar, né? É um aprender a estudar, aprender a aprender também, né? Aprender a aprender. Ô, Ju, e como é que você enxerga? Você já esteve do lado da escola, né? Ali diretamente na escola, agora está desse outro lado. Como é que você enxerga, então, e está no Educa Week com tantos anos, aí, com tantas pessoas que já passaram e falam todos os anos, né? 2026 está aí, já vão pensando nele, com coisas legais. Como é que você vê essa nova ideia de aprendizagens hoje? Como é que se você pudesse criar vamos brincar aqui de criar uma nova escola, né, com todos esses exemplos, o que é aprender para você agora? Juntando sua experiência escolar e sua experiência agora com esse trabalho lindo que você desenvolve. O que é aprender agora, então? Você sabe, Tati, que esse foi o meu terceiro ano no Educa Week. E o primeiro ano, nós tínhamos, acho que uns 40 painéis, com diferentes temas, né? E acho que uns 130, 140 palestrantes, painelistas. No 2023, isso aumentou. E este ano, nós tivemos 55 painéis e 250 palestrantes. Eu vejo uma preocupação tão grande, tanto com olhar para a educação pública como a privada. Existe uma preocupação tão grande de investidores, empresários, mantenedores de escola, diretores, professores. Assim um olhar muito gigantesco que tem se dado para a educação, né? Então, eu acredito que, somando tantos esforços, e isso vai como efeito dominó, né? Outras pessoas vão se envolvendo, Brasil afora, mundo afora. Eu acredito que nós vamos chegar num tempo onde a educação básica também vai ter uma forma de aprendizagem diferente, né? Você veja a educação infantil, na época que eu fui professora, há muitos anos, a educação infantil era a criança sentada na mesinha e passava o período inteiro a professora ali dando aula e o aluninho pintando. Hoje não, hoje esse aluno põe a mão na massa, hoje esse aluno vai participar do projeto, o professor e o aluno vão para o chão, vão para a areia, vão para a cozinha fazer as receitas. Então, penso eu que da educação básica e do primeiro ano ao ensino médio, nós também vamos ter que viver muito mais mão na massa do que teoria, do que ficar visualizando, ouvindo o professor explicando. O aluno tem que ser o protagonista, a gente sabe disso, né? Então, eu gosto muito dessa coisa do construtivismo nesse sentido, de que o aluno pode construir o seu conhecimento, né? O professor pode ser ali o mediador, o condutor, mas o aluno pode construir com muito mais prática do que teoria. Eu sei que é importante, eu nem deveria falar isso. Qual que é a importância para o aluno aprender equação do segundo grau?
O que ele vai fazer com a equação de segundo grau? Se ele for para a área da engenharia, da arquitetura, pode ser que ele aproveite muito, né? Então, isso também é muito importante, né? O aluno poder escolher as disciplinas com as quais ele quer trabalhar no dia a dia. Isso já está sendo feito, né? Com o ensino médio, aí os itinerários. Então, penso eu que o aluno pequeno não tem como fazer essas escolhas, mas a gente pode proporcionar para o aluno menor, do ensino fundamental, até do médio, algumas possibilidades para que ele tenha mais motivação pelo aprender, para que ele tenha mais encantamento por aquilo que ele vai aprender, né? O encanto. A gente só aprende se a gente está curioso e encantado, né? Acho que falar em recomposição talvez seja isso, talvez seja a gente reaprender o que é aprender. Eu acho que essa é aprender, reaprender esse conceito de aprender. Exatamente. Ô, Ju, e como é que funciona? Como é que eu consigo acesso ao seu trabalho? Como é que é? Eu tenho um filho, ou eu tenho uma escola, tem como ter parceria com escola, ou só diretamente com a família? Como é que funciona isso? Olha, tem muitas escolas que não fazem esse tipo de indicação. Quando eu fui diretora de escolas, nós também não indicávamos, porque é assim, se você indica um professor particular e ele faz um bom trabalho, tem um bom resultado, o aluno tem um bom resultado, essa família vai ficar muito feliz e agradecida à escola. Se o resultado não for bom, a família vai responsabilizar a escola, não é o professor que deu aula particular, é a escola. Então, o que nós fazíamos? Porque nós também nos sentimos comprometidos e responsáveis. Esse aluno precisa de ajuda, a escola não está conseguindo dar, a família não conhece profissionais competentes que possam ajudar seu filho. Então, nós indicávamos, nós dávamos uma listinha com 4, 5 professores e a família contratava aquele professor que ela queria. Hoje, tem escolas que continuam fazendo, que não indicam de forma alguma, tem algumas que indicam, alguns para a família escolher, e já tem escolas que estão fazendo parceria comigo. Do tipo, não, nós queremos um trabalho sério, nós conhecemos de onde você vem, de que lugar você vem, de escolas, quem são os professores que trabalham com você. Então, nós queremos sim ter essa parceria, porque se precisar, que hoje é comum que precise de um aluno com acompanhamento mais próximo, né, mais individualizado, nós vamos indicar. Fora isso, nós temos o nosso site no Google, e como nós fazemos bastante divulgação das nossas redes sociais, do nosso site, então muitas famílias vêm pelo Google. E como nós temos, Tati, você inclusive já foi uma das nossas colaboradoras com um texto muito bacana que tem lá no nosso blog, nós temos muitos textos que auxiliam, que são ferramentas para as famílias no blog. Então, o aluno vai prestar vestibular, o que ele vai precisar, quais as faculdades, qual é o sistema de cada faculdade, quando vai ser o vestibular de cada faculdade, o Enem, nós damos todas as informações. No ensino, para os pais de educação básica, nós damos textos que são muitas ferramentas para os pais lidarem lá com os alunos, diferentes dificuldades. Então, isso, e assim, quando uma família gosta, ela é a melhor propaganda, né? Ela acaba indicando para outra. Então, hoje, grande parte dos nossos alunos vem de indicações de outras famílias. Algumas escolas indicam, as famílias conhecem, depois as próprias famílias indicam para outros. Então, nosso trabalho tem sido dessa forma. Nós começamos no início do ano passado, então vem num crescente, né? Nós estamos construindo tijolinho a tijolinho. Com excelência. E, assim, o que é muito legal é que tem as avaliações no Google, né? E aí, as avaliações que nós temos são todas nota 5 estrelas. E isso também dá muita credibilidade para o nosso trabalho.
Sim. Olha lá, eu deixei aqui, ó, quem quiser seguir, vai lá, porque tem um monte de coisa legal, como a Ju falou, coloca lá no @aprende bem mais, para vocês poderem conhecer esse trabalho, levar para as escolas, divulgar. Quem for mãe e pai aqui, quem tiver filho, sobrinho, já sabe, mas também nós que estamos na escola, porque acho que você coloca uma coisa importante, né, Ju? A gente precisa de pessoas sérias, né? Indicações sérias, para poder. Quando a gente fala de. Eu sempre me preocupo, eu sempre digo isso para as minhas alunas quando eu trabalho nas disciplinas da psicopedagogia. Quando a gente vai trabalhar com uma criança, um jovem, que de alguma forma já está mexido com essa situação da aprendizagem, que pode envolver, como você disse, um fator emocional, um fator cognitivo, eu preciso ter muito cuidado. Quer dizer, já entrar no mundo de alguém, eu já preciso ir com carinho e com cuidado. Entrar no mundo de alguém que, de alguma forma, está sim sentido, né? Porque, como o caso que você disse dessa menina, essa menina está sentida, ela está emocionalmente mexida. Eu tenho muito mais responsabilidade. Então, indicar alguém para entrar no mundo do outro com carinho e cuidado para ajudá-la, tem que ser alguém de competência. Então, por isso, eu ponho as duas mãos aqui, não é uma só, as duas aqui, indico a equipe e o Obrigada. trabalho da Ju. Então, tá aqui. Ô, Ju, se você tivesse que deixar um recado aqui, pensando em tudo isso que a gente está falando sobre aprendizagens reais, estruturas, metodologias, escola, o que te vem à cabeça para você falar aqui para o pessoal? O que você acha que seria legal falar? Pensando em tudo isso que a gente está conversando sobre educação. Penso eu que tanto professores como gestores, coordenadores, têm que investir muito, muito na formação de quem está à frente dessa sala de aula, de quem vai se responsabilizar por vidas, né? Por vidas ali, não só na questão acadêmica, como na questão socioemocional. Então, formação é a bola da vez. Formação em todos os sentidos. O professor de matemática precisa de formação na área de matemática, mas na área da saúde mental. Todos nós precisamos de muito instrumento, né, para lidar com esse mundo novo. Acho que até os pais deveriam tirar meia horinha do seu tempo à noite para ler um texto sobre o desenvolvimento infantil, sobre a adolescência. Você veja aquela série Adolescência, como aquilo impactou a sociedade no mundo, né? Naquele momento, as famílias pararam e foram olhar para esta série e olhar para o seu filho. Mas o tempo passa, cai no esquecimento. Não pode cair no esquecimento, né? Esse aluno, essa criança, esse filho vai passar por diferentes fases da vida dele e cada fase ele vai se deparar com dificuldades. E pós-pandemia, todos nós ficamos com uma feridinha que está ali, tá? Não está sangrando, mas ela está ali, né? Então, ela não está cicatrizada ainda. Então, preciso olhar para a formação dos professores, formação. Gosto muito dessa ideia de escola de pais, para discutir, instrumentalizar as famílias, né? Eu vejo que quando as famílias pedem conselhos para nós, eu sempre mando no WhatsApp das famílias algum texto reflexivo, algum texto abordando questões socioemocionais, questões da idade, o quanto as famílias gostam disso, o quanto precisam disso, né? Então, instrumentalizar famílias, formar professores, bons profissionais. Você falou uma coisa tão legal que eu trago para o sentido literal. Você falou dessas pessoas que vão entrar na vida dos alunos, né? Realmente, você sabe que uma das questões que nós temos na nossa consultoria, nós não temos um espaço físico onde o aluno vem. Nós queremos ir para o espaço desse aluno, onde ele está no território dele, se sentindo seguro, se sentindo protegido para receber uma pessoa que ele não conhece, né? Que legal.
Então, a minha responsabilidade em mandar um profissional para adentrar a casa dessas famílias é tão grande, que eu sou extremamente rigorosa na seleção dos meus alunos, dos meus professores. Você veja, minha professora de matemática foi diretora do Colégio Porto Seguro há mais de 30 anos. Quer dizer, é uma referência em todos os sentidos, até de idoneidade. O meu professor de Química, ele foi coordenador de ensino médio de grandes colégios e foi diretor do cursinho CPV. Hoje ele é professor de Química e faz com tanto amor, com tanta paixão, que os alunos amam a aula dele, amam a ele. Então, assim, para adentrar na vida, para pisar no território do outro, como diz o padre Fábio de Mello, tire os sapatos, que esse terreno é sagrado. Para entrar, tire os sapatos, porque você vai adentrar no terreno sagrado, né? Então, é bem por aí, Tati, o que eu deixo, assim, de conclusão para isso tudo, minha conclusão, né, que eu compartilho com quem está nos vendo, vamos investir, se nós trabalhamos com educação, se nós trabalhamos com alunos, vamos investir na nossa própria formação, né? E vamos orientar escolas, pais, que façam isso também, as escolas que tragam os pais. Muitas escolas já fazem isso, sim, mas que cada vez mais escolas façam, né? E tragam pessoas para poder falar para esses pais, para poder compartilhar com esses pais as suas experiências, as próprias famílias entre elas trocarem experiências, né? Exatamente. Ju, eu ficaria aqui hora te ouvindo, viu? Você é um dos presentes que a vida me deu. Estou muito feliz de você estar aqui e de generosamente você compartilhar todos os seus saberes e todas essas coisas tão ricas com a gente, viu? Muito, muito obrigada. De coração. E você sabe que você é uma das palestrantes que não pode faltar no Educa Week, porque todo ano a sua contribuição é gigantesca. Você é uma das painelistas que faz muito sucesso no Educa Week, por tudo que você traz, né, Tati? Com toda a sua experiência, com todo o seu saber, e com toda a sua forma doce, gostosa e tão didática que você traz, né? Então, eu também ficaria horas aqui batendo papo com você e com quem nos ouve. Obrigada, Ju. Galera, não foi demais? Eu amei esse papo. Então, corre lá no Instagram, já começa a seguir, aprende bem mais, já divulga esse trabalho, porque a gente precisa dessa corrente do bem, de coisas legais, de materiais importantes, de pessoas comprometidas com a educação. Só assim a gente vai mudar essa realidade que a gente tem. Então, já corre lá e se inscreve. Você gostou desse papo? Eu amei. Então, ele está gravado. Pega essa live, joga lá no grupo dos professores, lá no ATPC, conversa sobre esse assunto. Vamos conversar mais sobre essa recomposição, mas sobre essa ótica, não a recomposição de informação, mas do aprender. E lembrar que o aprender é humano, é a pessoa como um todo. Não é só um item que ela deixou de responder uma prova, mas é o que ela realmente é, cognitivo, afetivo e socialmente dentro desse aprendizado, tá bom? E a Ju falou uma coisa importante que é sobre formação de professores, né? E aí, quer saber mais sobre formação de professores? É o assunto da nossa próxima live. Pois é, semana que vem, dia 28, nós vamos falar sobre formar para transformar, repensando a formação de professores. E para isso, a gente vai receber a Juliane Raniro. Ela é coordenadora de um curso de pedagogia de uma grande universidade aqui de São Paulo, do Brasil, na verdade, que eles atendem todo mundo. E aí a gente vai conversar justamente sobre isso. A Ju já deu o gancho e agora a gente vai continuar lá falando. Então vamos receber a Juliane. Eu espero você aqui, hein? Então, não esquece, 18h30, dia 28/10, vamos falar sobre formação de professores. Ju, um beijo gigante no seu coração. Muito obrigada. Beijo, Tati, eu que agradeço. Beijo para todos que nos acompanharam nessa live. E até breve. Já sabe, se não pode assistir, vai lá escutar no Spotify, no PitaCast. Beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.